Amigos do Mosaico, hoje nós temos um assunto absolutamente palpitante. Nós vamos falar de pseudociências e outros assuntos que não deviam ser levados a sério. Na verdade, esse é o subtítulo do livro Que Bobagem, que a doutora Natália Pasternak escreveu e que está provocando muitas reações. Doutora Natália, que nos dá o prazer da presença dela aqui hoje, é microbiologista, tem PhD e pós-doc na área de genética microbacteriana, acertei? Microbacteriana. Natália, da onde veio a ideia de escrever esse livro? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui na Mosaico TV com vocês. A ideia do livro, na verdade, é uma ideia bem antiga. Eu trabalho com comunicação de ciência, com foco em diferenciar ciência e pseudociência já há bastante tempo, muito antes da pandemia, muito antes da criação do Instituto Questão de Ciência. Então, a ideia do livro, do Que Bobagem, de reunir capítulos específicos sobre pseudociências e explicar por que elas são consideradas pseudociências, qual é o histórico delas, em que contexto social, político elas aparecem pela primeira vez, como chegam no Brasil, por que são influentes, por que se tornam populares, tudo isso era algo que há muito tempo o meu coautor, o Carlos Orsi, e eu queríamos escrever para o mercado brasileiro, principalmente porque no mercado de língua inglesa, livros como esse não são novidade. Já existem diversos autores, desde Carl Sagan, Martin Gardner, 60 anos atrás, que abordaram esses temas, mas no mercado brasileiro eles são novidade, e era isso que a gente queria trazer, justamente para a nossa realidade no Brasil. Você mexeu com crendices populares, importantes, queridas, coisas sobre as quais quase não se podia discutir. Eu vou destacar primeiro duas delas: psicanálise e homeopatia. São coisas que qualquer crítica, evidentemente, você não sabe o que você está falando ou você não teve a experiência que eu tive. Lendo as críticas ao teu trabalho, o grande argumento é que não dá para provar, como você exige como cientista, não dá para provar essas coisas que dão certo. Como é que você responde a isso? Na verdade, tem dois tipos de vertentes, em geral, em cada pseudociência. Homeopatia e psicanálise não são novidade. E por elas serem práticas muito populares no Brasil, a reação foi bastante acalorada. Se fosse em outro país, teria sido muito diferente. Provavelmente, se a gente tivesse escrito esse mesmo livro para o mercado americano, talvez a gente nem tivesse abordado homeopatia e psicanálise, porque não fazem parte da realidade nos Estados Unidos. Então, não foi surpresa para nós que justamente esses capítulos tenham tido uma reação mais acalorada, como eu falei. Agora, as críticas, elas sempre são muito divididas. Tem o pessoal que diz que, olha, a gente nunca disse que era ciência, não pode ser medido pela régua da ciência e, portanto, nem deveria estar no seu livro como uma pseudociência, porque ninguém nunca falou que é ciência. E daí, na mesma prática, dentro da homeopatia, dentro da psicanálise, tem uma outra vertente que diz: olha aqui os papers científicos que provam que é ciência. Então, nem entre eles concordam se é ciência ou se não é. A ideia de incluir essas práticas no livro é porque, em geral, elas são vistas como científicas pelo público não especialista. A gente não levou em conta essa divisão interna que existe entre os próprios proponentes, em que uns acham que é ciência e os outros acham que não. Em geral, a percepção do público é que essas práticas são científicas e por isso a gente queria incluí-las no livro. Quer dizer que se eu disser para você que eu sou de Sagitário com ascendente em Escorpião, eu não vou muito longe na conversa com você.
Ou você vai super longe, a gente vai poder bater um papo sobre por que que a astrologia não é científica, o que que significa para a astrologia você ser de Sagitário com ascendente em Escorpião, onde será que realmente estavam essas constelações no céu na hora que você nasceu, de repente você nem é de Sagitário com ascendente Escorpião como você pensou, e essa conversa vai longe, tá Essa tudo lá conversa no é capaz capítulo de de. astrologia. Muito bem. Se nós fôssemos reduzir, in a nutshell, como dizem os americanos, qual é a vossa opinião, para quem ainda não leu o livro e pode se interessar, qual é a posição principal do livro a respeito de astrologia, acupuntura, que eu nem mencionei ainda, a própria psicanálise e homeopatia? Tudo que essas práticas, doutrinas, teorias têm em comum é que elas parecem ciência, mas não são. Então, o ponto principal do livro é convidar o leitor a refletir sobre o que faz uma prática ser baseada em ciência e por que que essas práticas não se encaixam nesse conceito, por que que elas são classificadas como pseudociência, porque elas parecem ciência, elas usam a linguagem da ciência, elas tentam convencer com argumentos científicos e elas querem a grife da ciência, elas querem o selo da ciência para vender produtos e serviços. Então, é isso que todas essas práticas têm em comum e por isso que elas estão no livro. Isso quer dizer que elas não funcionam? Elas não funcionam além de um placebo para muitas delas, como as práticas que estão dentro do guarda-chuva da medicina alternativa. Então, por exemplo, homeopatia, psicanálise, acupuntura, medicina tradicional chinesa, curas energéticas, curas naturais, todas essas vertentes que fazem parte do que a gente chama de medicina alternativa, elas não conseguem cientificamente mostrar que elas funcionam além de um efeito placebo. E a gente explica muito bem no livro o que é o efeito placebo. Outros capítulos tratam de pseudociências que não são parte da esfera médica. Então, pseudoarqueologia, a própria astrologia, a questão de deuses astronautas e objetos voadores não identificados, tudo isso daí não é uma questão de se funciona ou não, mas se existe ou não. Então, daí a gente vai para uma outra vertente. Quais são as evidências de que isso realmente existe ou existiu no passado? Ah, Você ficou muito surpresa com a reação que você chamou de acalorada no Brasil. Você foi muito agredida, você foi, enfim, contestada pessoalmente ou apenas do ponto de vista das ideias? Do ponto de vista das ideias, infelizmente, quase nada. A maior parte das críticas foram super pessoais. A gente chegou até a escrever um artigo para a Folha de São Paulo, eu e o Orsi, comentando como as críticas tinham sido feitas por quem declaradamente não leu o livro. As pessoas até falavam: "Eu não li o livro, mas" e daí vinha a crítica. E geralmente as críticas muito dirigidas a mim, não ao Orsi. Então tinha aí um quê de machismo que a gente também estava tentando entender, ou se era realmente uma questão de machismo, de um incômodo com a autora mulher, ou o fato de ser a autora mais conhecida, a autora mais famosa, então as pessoas queriam aproveitar para usar o meu nome para aparecer. Pode ser as duas coisas. Mas o fato é que a maior parte das críticas veio direcionada para mim e tentando me desqualificar como autora, e não realmente fazendo, embarcando num debate de ideias, que é o que a gente queria provocar. Mas teve alguns autores muito bacanas que fizeram críticas ao livro e se mostraram super dispostos a debater ideias e não pessoas. Para terminar, Natália, além de recomendar a leitura do livro, o que você poderia recomendar para os nossos telespectadores? Que leiam também, se quiserem se aprofundar no assunto, as referências que a gente traz no livro. O Que Bobagem não é um livro que traz uma discussão original, não é algo que Orsi e eu tiramos do chapéu. A gente reuniu vários outros autores e
trabalhos publicados sobre essas diversas crenças que estão nos 12 capítulos, de autores que se debruçaram com muito mais detalhes sobre o tema. O Que Bobagem é um livro de divulgação científica, então ele não é um tratado científico sobre cada tema, porque não teria nem espaço para fazer isso, mas a gente traz referências em cada capítulo de autores que se debruçaram longamente sobre cada tema e que, se o leitor quiser, tem onde buscar mais. Então, se concordou ou não concordou com o que a gente escreveu e quer se aprofundar, busque as referências, porque tem autores que já se debruçaram sobre esse tema. Então, ó, O Que Bobagem, tá aqui o livro. Se vocês olharem no final, vocês vão ver que tem uma lista de mais de 500 referências que foram usadas para fazer esse livro. Ele é um trabalho de pesquisa muito cuidadoso. Então, eu convido os leitores a ler e quem quiser saber mais, tem mais. É só procurar lá. Natália, muito obrigado pelo tempo que você nos dedicou. Eu espero que quando você passar por São Paulo, você lembre da gente e nos mande também um livro autografado. Nós gostaríamos muito de incluí-la na nossa pequena biblioteca de assuntos super interessantes e autografados. Poxa, que honra! Com certeza, assim que eu estiver no Brasil, vou aceitar esse convite e vou enviar um livro, sim. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui na TV, foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigado. O Mosaico volta já já.